meu povo! Estamos aqui para a nossa aula de História. Cuidado para não confundir. Onde hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do Renascimento. Vamos entender quem são os artistas, os filósofos, os cientistas, pintores, escritores, ou seja, toda a parte cultural desse movimento que ocorreu na Europa. Então, vamos entender tudo isso na nossa aula de hoje. No decorrer do que eu estiver explicando, ficou com dúvida? Pergunta, não fique com ela guardada, porque esse é o momento para você, prestar atenção e tirar qualquer dúvida que surgir no decorrer da aula. Tá certo? Então, bora lá, meu povo! Nós temos o nosso primeiro assunto de hoje relacionado com o Renascimento literário, que isso significa a base dos escritores, os livros, os teatros, as peças teatrais que fizeram parte desse movimento renascentista. Lembrando a vocês que o que eu estou explicando hoje não precisa fazer anotação. A anotação foi na aula de ontem. Hoje, só presta atenção, tá bom? Então, nós temos o Renascimento literário, que ele corresponde a alguns artistas. Quais são eles? Nós temos Dante, Maquiavel, Shakespeare, Miguel de Cervantes e Luís de Camões. Entre esses artistas, ou seja, escritores do Renascimento, qual aquele que vocês já ouviram falar? E aí? Nenhum. Nenhum? Eu já vi, tia. Eu já vi. Você nunca ouviu falar? Tia, História de Romeu e Julieta? Sério? eu conheço Shakespeare. Eu conheço Shakespeare e o Dante e o Miguel. Eu conheço o Miguel também. E acho que Ai, só, mulher, tia. tu é muito chique. Tu é muito chique, tu conhece todos eles. Aí tu é da época dos primórdios. Mesmo tempo que eu. Antiga. Então, bora lá. Nós temos Dante, que ele escreveu um poema chamado Divina Comédia. Então, ele relaciona a questão religiosa com movimentos, com fisionomias de pessoas sorridentes. Ele tem a questão das cores que influencia. Então, essas cores, elas costumam retratar pureza, leveza, lado positivo, as cores claras. As cores escuras já retratam a questão de violência, de tristeza, de problemas sociais. Então, as cores, elas influenciavam muito na questão das obras, das pinturas, da vestimenta da roupa das pessoas. O nosso segundo escritor, Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe, obra essa que ela é precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores da época. Olha só, através de um livro, ele conseguiu dar conselhos aos governadores. E quem eram esses governadores? Eram os reis, os príncipes, era a monarquia dos países europeus, principalmente dos países de França, Inglaterra, que era onde o reinado predominava. Nosso terceiro poeta, ou seja, nosso terceiro artista, Shakespeare, que entre todas as suas obras escritas, nós tivemos a do Romeu e Julieta, que foi a obra mais lida dele, foi a obra que as pessoas representavam na peça teatral, em filmes, desenhos, história em quadrinho. Então, Romeu e Julieta foi a obra marcante de Shakespeare, não foi a única que ele escreveu, mas foi a que mais marcou a sua história, que mais foi lida, que mais foi comentada. Mas além de Romeu e Julieta, nós temos outras duas, A Megera Domada e nós temos o Grande Otelo, obras de Shakespeare. Miguel de Cervantes agora, ele escreveu um outro livro que também virou peça teatral, desenho, filme, que é Dom
Quixote. Alguém já assistiu o filme ou desenho com relação a Dom Quixote? Eu já vi o filme, tia. Pronto. E o nosso último aqui embaixo, Luiz de Camões, que escreveu o livro Os Lusíadas. Então, nós temos escritores que retratavam dentro dos seus livros a questão da monarquia, que foi o caso de Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe. Ele incentivava e mostrava para as pessoas como os governantes deveriam agir. Então, era uma forma dele dar conselhos. Nós tivemos Dom Quixote, que representava muita questão da pobreza, do combate, dos soldados. O livro Os Lusíadas, que mostrava a questão de Portugal, a questão da expansão marítima, como Portugal dominou o mercado comercial. Então, todos esses livros eram escritos com base em fatos que ocorreram dentro do período renascentista, ou seja, desde quando chegou ao fim o sistema feudal, o feudalismo na Europa, e iniciou o período da monarquia. Dúvidas sobre esse ponto? Não. Não? Não. Se tiver, pergunte. Além dos renascentistas literários, nós tivemos os artistas. Artistas, aqueles que pintavam telas, ou seja, os quadros, ou as esculturas, que faziam elas em forma com gesso. Então, aqui entra a parte de pintor e escultor. Nós temos o Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Desses três, vocês já devem ter ouvido falar sobre eles em um filme, em um desenho. Vocês sabem qual é? O Trio Sagrado? Não. Nós temos um filme, um desenho que os personagens, eles têm o nome de Leonardo, Rafael, Michelangelo e tá faltando um que é o Donatello. E aí, vocês lembram que desenho, filme é esse? Qual é isso? Tartarugas Ninja. Tartaruga Ninja, exatamente. Foi uma forma Adoro. Foi uma forma do cineasta, ou seja, quem criou as Tartarugas Ninja, foi uma forma de representar, de homenagear os artistas do Renascimento. Então, o Leonardo da Vinci, ele era um matemático, um físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele era tão inteligente que ele conseguia praticar várias ações ao mesmo tempo. Olha só, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Então, ele tinha várias profissões. Ele pintou o quadro mais conhecido, que é a Mona Lisa e a Última Ceia. São as suas principais obras-primas e entre as duas, a que mais destaca no mundo, a que é mais falada quando a gente estuda o Renascimento, é o quadro da Mona Lisa. Vocês já ouviram falar sobre esse quadro? Sim, tia. Eu amo Leonardo da Vinci. É muito bom. Eu gosto muito das obras dele. Nosso segundo artista, Rafael. Ele era um mestre da pintura e famoso por saber transferir, ou seja, transmitir os sentimentos nas imagens de Nossa Senhora. Então, ele, através das suas pinturas, ele conseguia mostrar a pureza, ele conseguia fazer com que as pessoas se sensibilizassem com aquela imagem que elas estavam vendo, porque era a imagem que retratava leveza, paz, tranquilidade. Então, ele conseguia conquistar as pessoas com a sua pintura. O nosso terceiro artista, Michelangelo. Ele era um artista italiano. A sua obra foi marcada no período do humanismo. Além de pintor, ele foi um dos maiores escultores. Qual a diferença de pintor para escultor? Pintor, ele utiliza o pincel e pinta os quadros.
E o escultor, ele pega argila, gesso e faz as nossas estátuas, a escultura, que a gente vai ver no decorrer da aula algumas imagens, tá bom? A gente vai ficar na introdução agora e depois a gente vai analisar as imagens. Entre as suas obras, destaca-se a Pietà, a criação de Adão e o juízo final. Olha só, essas imagens, elas já retratam conflito, elas já retratam força, movimento, bravura. Então, nos seus detalhes, ele já não mostrava tanto a pureza, ele já mostrava os conflitos, as guerras que existiam dentro do período renascentista. E a principal obra dele, principal tela dele, é a que está localizada no teto da Capela Sistina. Então, ele representa o céu. Essa pintura até hoje é uma das mais vistas do mundo. As pessoas vão até a igreja para ficar olhando para o teto, que ele representa os anjos, Deus, ele representa a pureza. E isso dentro de uma igreja, é no teto da igreja. Onde é essa igreja? Como é que ela se chama? Capela Sistina. Mas além da pureza, ou seja, desse ponto calmo, tranquilo, ele também, o Michelangelo, pintou quadros que retratavam conflitos, morte, tristeza. Então, ele fazia quadros que retratavam o sentimento das pessoas. Dúvida? Não. Não. Certeza. Então, a gente viu, ó, renascimento literário, renascimento artístico e agora nós temos o renascimento científico. Quando eu falo essa palavra científica, estou me referindo à questão das ciências. Então, a comprovação daquilo que eles falavam. Nós temos 2 renascentistas científicos. O primeiro, Nicolau Copérnico, e o segundo, Galileu Galilei, que é, eu acho que o que vocês mais escutam nas aulas de ciências, não é isso? Quando se fala de... Sim. Então, nós temos lá em cima, ó, o Renascimento foi marcado por descobertas científicas, notadamente no campo da astronomia, física, medicina, matemática e geografia. Então, observe que eles conseguiram comprovar a questão dos astros, utilizando a física, a medicina, a matemática, a geografia. Então, tudo relacionado ao nosso conteúdo que a gente vê no decorrer das aulas de geografia com relação a sistema solar, vem desse período as descobertas. Quando na aula de ciências, a questão da lei da física, a velocidade de um corpo em movimento, quando um copo cai, o que é que pode acontecer? Então, tem a física comprovando. Então, eles estudavam exatamente essa parte científica. Vamos ver o que cada um fez durante o Renascimento. O primeiro em análise, Nicolau Copérnico. Ele negou que a teoria geocêntrica defendida pela Igreja, então ele conseguiu comprovar que na base das ciências, a Terra não é o centro do universo, mas sim um planeta que gira em torno do Sol. Então, ele conseguiu comprovar que o nosso planeta, o planeta Terra, ele não é o centro do universo. Ele mostrou que o centro do universo nós temos um astro. Que astro é esse, vocês sabem? O Sol? O Sol. E que a Terra, ou seja, o nosso planeta, ele gira em torno desse astro. Ou seja, ele gira em torno do Sol. Ele conseguiu comprovar que o Sol não se movimenta. Quem realiza o movimento são os planetas do Sistema Solar. No caso da Terra, aí a gente vai para o conteúdo de geografia, né? Um puxando o outro. No caso do nosso planeta Terra, quando ele realiza esse movimento ao redor do Sol, ele está realizando um movimento de rotação ou translação? Translação. Translação, que ele leva 365 dias para
realizar esse movimento. Então, ele conseguiu comprovar isso. Por isso que eu disse que muitos dos assuntos que a gente estuda em geografia vêm das descobertas desse período. Nosso segundo cientista, Galileu Galilei, ele descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Ele foi perseguido e ameaçado pela igreja. Quando eu falo igreja aqui para vocês, eu estou me referindo a qual religião? E aí? Católica. A religião católica. Naquele período, a religião predominante, aquela que comandava, controlava todo o continente europeu, era a religião católica. Era a principal, era a que predominava, era a que o povo praticava. Galileu Galilei foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Então, observe, ele conseguiu comprovar tudo que ele falava, conseguiu comprovar a existência de outros planetas, mas a igreja acabou perseguindo ele, ameaçando e pedindo para que ele negasse tudo que ele estava provando. Por quê? A igreja queria mostrar para o povo que tudo que acontecia, que tudo que gerava dentro do seu país, dentro do seu continente, era por conta de Deus. A igreja queria que o povo colocasse na sua cabeça que Deus era o centro de tudo. Era ele que comandava tudo. E aí Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, eles conseguiram, na base das ciências, comprovar que o centro do universo não era Deus, o centro do universo não era o planeta Terra, e sim o Sol. Dúvidas? Não. Certeza? Não. Então, vamos conhecer um pouco sobre as pinturas e esculturas do período renascentista. Dá para vocês verem direitinho a tela, a imagem? Sim. Nós temos aqui, ó, a pintura das três graças. Observe que são imagens claras, tem o dia sendo representado, ou seja, representava calma, tranquilidade, paz. Algumas imagens que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, essas imagens é a forma como eles viam na época do Renascimento, a pureza. Então, algumas imagens a gente vai ver pessoas sem nada cobrindo seu corpo, porque na visão deles eram pessoas puras, não tinha pecado. Então, as três graças, ela fala o seguinte, ó. Compare estas duas ilustrações italianas. Nós temos a do lado direito e a do lado esquerdo. A do lado esquerdo é a do século XIV e a do lado direito é a do século XV. Elas são obras bem parecidas. Qual a diferença de uma para a outra? A do lado esquerdo é do período do feudalismo. O corpo das pessoas, eles eram cobertos por um pano branco. Esse pano branco era representado a paz, a tranquilidade, a fidelidade das mulheres. Já que do lado direito nós temos, no período renascentista, eles representavam a pureza, a fidelidade, a paz, a tranquilidade, o respeito já de uma outra forma. O corpo das mulheres já não era tão coberto, porque na visão deles elas eram tão puras que não precisavam cobrir o corpo para mostrar sua pureza, porque elas não viam pecado. Na primeira pintura ela fala o seguinte, ó, nós temos aí, as três moças são praticamente idênticas, até mesmo na postura, elas são loiras, na direita levantada a roupa igual e o corpo é rígido. Então, ó, todas elas estão com o mesmo comportamento. Cabelo da mesma cor, a postura do mesmo jeito, a roupa colocada do mesmo lado. Já aqui, do nosso lado direito, nós temos a pintura renascentista e ela é diferenciada. Cada moça tem sua própria característica. Como é que a gente identifica essa característica delas? A cor do cabelo é diferente,
A posição, ou seja, a questão corporal não é idêntica, ela já tem um movimento diferenciado e elas são graciosas e atraentes. Então, observe, medieval, mesma postura, mesmo comportamento, mesma visão. Renascentista, elas já são livres para expressar o seu movimento. Compreenderam a questão das 3 graças? Sim. 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 Galileu Galilei. Ele desenvolveu instrumentos ópticos. Esses instrumentos ajudou ele a identificar outros planetas. E o principal planeta que ele identificou foi Saturno, os seus anéis. Além de construir um telescópio para aprimorar o estudo celeste. O que é esse estudo celeste? É o estudo do céu, do nosso espaço. Este cientista, Galileu Galilei, defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Então, isso significa que ele conseguiu comprovar, ele conseguiu mostrar que a Terra realiza o movimento de rotação ou translação. E aí? Translação. Movimento de translação. Então, é um movimento realizado pela Terra ao redor do Sol, que leva aproximadamente quantos dias? 365 dias. Nosso próximo artista para analisar, Leonardo da Vinci, ou Vinci, né? Vai da pronúncia de vocês. Olha só, para quem nunca tinha visto o quadro da Mona Lisa, observe agora o quadro, a imagem dele. A Mona Lisa, ela está sorrindo ou ela está triste? Eu acho que ela tá triste, ela tá com a cara séria, né? Não, ela tá sorrindo. Agora que eu vi, ela tá A sorrindo. Mona Lisa, ela está sorrindo, só que o sorriso dela não é como o nosso, sorriso que mostra os dentes, né, esbravajante. É um sorriso tímido, como a gente costuma dizer. Aquele sorriso no canto da boca, como a gente fala, né? Sorrisozinho puxado de leve. Observe a sua vestimenta, o comportamento, a sua postura, os cabelos. Então, Leonardo da Vinci, quando ele pintou o quadro da Mona Lisa, ele quis retratar através do olhar dela simplicidade, pureza, a alegria. Ela não precisa realmente estar esbravajando a felicidade, ou seja, mostrando os dentes, mas com o seu olhar e com o sorrisozinho tímido, a gente percebe o seu lado da pureza, ou seja, percebe a felicidade, percebe o que ele está mostrando. Do lado nós temos quais informações? Leonardo da Vinci, que a gente viu lá no começo da nossa aula. Ele foi pintor, desenhista, escultor, arquiteto, astrônomo, além de engenheiro de guerra, engenheiro hidráulico, entre outras profissões, ou seja, outros ofícios. Leonardo da Vinci ele era tão inteligente de uma certa forma que ele conseguia alcançar todas as profissões, ou seja, todo o campo da arte que se aproximasse dele. Nosso próximo artista, nós temos Michelangelo. Calma, meu povo, não precisa se assustar, não precisa ficar com vergonha, tá? Essas duas imagens que nós estamos vendo, é de uma pintura ou de uma escultura? Escultura. Escultura. Então, lá no comecinho da aula, eu falei para vocês que os escultores, eles representavam o seu pensamento artístico através de obras de gesso ou através de estátuas. Aqui nós temos duas. A primeira que ele esculpiu é a escultura dele chamada de Davi. Então, ele está... Tia, Oi! escultura é a mesma coisa que estátua? É. Por quê? Porque ela fica intacta, ela não tem movimento. Aqui no caso, como era de gesso, a gente chama de escultura.
Mas quando vai para a parte de ferro, quando vai para algo de cimento, hoje a gente chama de estátua, ou seja, aquilo que fica parado. Então, escultura e estátua é a mesma coisa, tá? Então, aqui nós temos Davi, que era um dos representantes da monarquia renascentista, ou seja, dos reinos, dos impérios, os príncipes. A gente percebe nas esculturas, tanto dos homens como das mulheres, elas costumam ter o corpo nu, porque na visão deles era uma forma de representar a pureza das pessoas, que eram pessoas que não cometiam tantos pecados, pessoas que procuravam fazer o bem. Então, quando você vê uma imagem dessa, naquele período, para eles era algo tão positivo que quanto menos vestimenta tivesse, mais pureza, ou seja, mais real seria aquela representação. Hoje, a gente, ao ver uma imagem dessa, já tem uma questão de um olhar crítico, já pensa na questão negativa, a pessoa está descoberta. Por quê? A nossa sociedade, ela, ao longo do tempo, ela vem passando por uma modificação, de pensamentos. Então, a gente pensa, coloca em prática mais o negativo do que o positivo. Então, nós temos duas obras, ou seja, duas esculturas de Michelangelo. A primeira, o Davi, e a segunda, Moisés. Lembrando que Davi era a representação da monarquia, de um príncipe, e Moisés era a representação religiosa, a representação da Igreja Católica. Dúvida? Não. 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 Outra obra de Michelangelo para a gente analisar. Aqui nós já temos uma mulher segurando um filho, com base na religião católica. Hoje, sendo em outras religiões também, mas aqui era com base na católica, que fato religioso ele estava representando? E aí? Religioso. Maria sofrendo sobre o corpo de Cristo morto. Tu tá lendo, é? Porque Não, viu, ele soube Miquel? ditar bem direitinho, viu? Vamos lá. A imagem, ela representa o sofrimento de Maria. Perceba que o rosto dela é de tristeza, segurando o corpo do seu filho, no caso, Jesus Cristo. Então, lendo o que o Riquelme acabou de falar, nós temos, na famosa escultura Pietà, aqui é o nome da escultura, Michelangelo representou Cristo morto no colo de Maria, expressão infinita de amor da mãe pelo seu filho. Então, mostra ela segurando o filho morto. E ela está sofrendo, ela está triste. Então, ele representou, através de uma escultura, um fato religioso, que eu acabei de mencionar para vocês anteriormente. Ele tanto representava a monarquia, ou seja, os reis, os príncipes, como também representava a parte religiosa. Entenderam? Sim. Sim. Bora correndo contra o tempo. Aqui na tela nós temos Michelangelo e a Capela Sistina. Lembra que eu mencionei para vocês que no teto da Capela Sistina tinha a representação, imagem pintada de anjos, o céu. Vocês lembram dessa parte, né? Sim. Pronto. Aqui nós temos falando o seguinte, a criação de Adão é um afresco de 280 centímetros e 570, aqui nós temos a primeira tela, certo? Chamada Criação de Adão. Essa tela, ela foi pintada por Michelangelo por volta de 1511, muito tempo. Nesse período aqui, de 1511, o Brasil já tinha sido descoberto pelos portugueses. Já tinha 11 anos de história entre Brasil e Portugal. E aí essa pintura ela ficou representada no teto da Capela Sistina.
onde ela também pode ser encontrada em livros, essa representação, principalmente nos livros de história, no qual ela representa a criação do homem. Quem foi o primeiro homem criado por Deus, de acordo com a Bíblia, do livro de Gênesis? Adão. Adão. Já aqui do lado nós temos o juízo final, que significa o quê? Que significa o quê? Nós temos a parte de cima do teto, nós temos o céu, os anjos, as almas sendo salvas, os santos. Já na parte de baixo, aqui perto de onde tem o nome, o juízo final, já representa o conflito, a guerra, o combate que existia entre os países na Europa, a disputa de terra. Então, quando ele fala de juízo final, algumas almas, que são os soldados, as pessoas que estão morrendo nesse combate, está sendo levada para o céu. Então, tem a representação das almas, dos anjos, levando as almas para o céu. Então, nós temos o juízo final, que é o dia do nosso julgamento, de acordo com o que a gente vê na Bíblia, de acordo com o que a nossa religião prega, independente de ser católica ou evangélica hoje, nós temos o dia do juízo final, ou seja, o dia que a nossa alma ela vai ser levada para o céu. Deu para compreender? Sim. Sim. Vamos lá. Aqui nós temos a imagem de Rafael, ou seja, os quadros que foram pintados por ele. Observe que são quadros relacionados sempre com a religião católica, que era a religião predominante no continente europeu no período do Renascimento. Rafael foi um pintor e um arquiteto. Então, aqui nós temos, na primeira imagem, nós temos a construção de um templo, ou igreja, como a gente chama hoje. Aí você percebe a obra, ou seja, a arquitetura dele. Aqui do lado nós temos, os famosos anjinhos que olhavam para a Virgem, que carregava o menino Jesus, chamada essa tela de Madonna Sistina, porque era uma mãe segurando seu filho, e os anjos, eles representam essa pureza, essa leveza, ou seja, que não existia pecado entre mãe e filho, não existia o julgamento. Nossa próxima imagem. Nós temos o pintor Botticelli. Esse pintor, ele era italiano e ele estava entre os grandes inovadores do Renascimento, incluindo com delicadeza, graça, as imagens. Quando vocês olham para essa imagem, vocês sentem tristeza ou sentem alegria? Ou seja, vocês ficam com raiva ou vocês ficam com sentimento de paz? Eu sinto, tia, calma, mas eu sinto as pessoas muito sérias, entendeu? Elas não têm muita expressão de rosto, Elas assim. não têm muita expressão. Algumas não dá para você perceber a expressão do rosto, mas o movimento, preste atenção, que ele está mostrando. Nós temos uma mulher com um lenço, com um pano, e uma que está pelada. Então, ele está mostrando o quê? Que a sociedade já estava começando a ter pensamentos negativos, vamos dizer assim, pensamentos ruins quando eles encontravam mulheres puras. Eles já queriam praticar o mal. Então, para que esse mal não ocorresse, o corpo começou a ser o quê? Começou a ser coberto. Então, era uma crítica de Botticelli a essa questão. Que o mal estava no olhar das pessoas, estava no seu pensamento, e não naquilo que alguém estava praticando. Então, quando uma pessoa passa por vocês, deixa eu sair daqui. Eu vim para cá. Quando a pessoa passa por vocês na rua, vocês costumam, e não venham negar, porque isso já é da nossa sociedade hoje, costumam olhar para as pessoas do famoso pé à cabeça. Ou seja, você analisa a pessoa total. Aí você, após a pessoa passar, você comenta da roupa dela.
Ai, que roupa feia. Ai, que essa roupa não combina. Você olha pro cabelo da pessoa, o cabelo tá assanhado, descabelado. A maneira como a pessoa está olhando, como ela fala. Então, a nossa sociedade, com o passar do tempo, ela foi o que? Se tornando crítica e julgadora. Por isso que na imagem de Botticelli, ele representa exatamente isso. A mulher tem no seu corpo o quê? Coberto. Porque a sociedade já estava tendo uns maus pensamentos, ou seja, pensamentos ruins. Deu para compreender? Sim. 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 Nós temos agora aqui, ó, Shakespeare, que a gente viu que a sua principal obra escrita foi Romeu e Julieta, e aqui nós temos outros livros que foi escrito por ele. Então nós temos O Grande Otelo, Romeu e Julieta, O Rei Lear, Hamlet. Então são livros que foram escritos por Shakespeare, ou seja, ele era um inglês. Sua obra mostrava as virtudes e o defeito do humanismo e do renascimento, ou seja, mostrava crítica ao comportamento das pessoas, diferentes das classes sociais. Então, na sua obra de arte, eles mostravam muito isso. E entre todas as suas obras, a principal foi Romeu e Julieta, meu povo. Bora participando da aula. Nossas... Foi Romeu e Julieta mesmo, né, tia? Foi o que tem mais sucesso até hoje, né, tia? Isso, É um dos que falam mais. exatamente. E para concluir, nós temos aqui, ó, Cervantes, que é a sua principal obra, ou seja, principal livro, escritura, teatro, cinema, tudo relacionado com o que ele escreveu. O principal foi Dom Quixote. Nós temos na tela Cervantes, ele já não era nem inglês e nem francês, ele era o quê? Espanhol. Na sua conta, as aventuras de um cavaleiro espanhol que ficou meio desequilibrado por causa da leitura constante de romances de cavalaria. Então, ó, o que esse livro Dom Quixote ele quis representar? Que os cavaleiros e soldados, eles liam tanto, e aí no caso de Dom Quixote, ele tinha essa leitura como algo principal na sua vida, e ele acabou tendo as histórias entrando tanto na sua mente que ele ficou desequilibrado, começou a fazer parte desses movimentos. Dom Quixote representava a impossibilidade de se resolverem os problemas do mundo moderno a partir das concepções medievais. O que foi essas concepções medievais? Deixa eu sair daqui e vir para cá. São as críticas à postura. Porque na época do feudalismo, só quem lutava, quem podia participar das guerras, quem tinha direito a segurar as armas eram os homens. As mulheres tinham a função de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, ou seja, fazer o almoço, a janta. Então era domiciliar a função das mulheres. Já no Renascimento, a mulher passou a ser vista de uma outra forma. Ela passou a ser vista como um ser principal de uma família. A pureza, a forma como ela agia, o seu comportamento, a sua postura, a maneira dela falar, como tratava os filhos. Então, as mulheres, elas eram vistas no Renascimento como pessoas puras, pessoas verdadeiras. E os homens eram aqueles que praticavam o mal, que praticavam coisas erradas, porque eles guerreavam, eles lutavam. Muitos deles acabavam abusando das mulheres, ou seja, eles traíam as suas mulheres, traíam a sua família, tinham as suas amantes, viviam em bebedeiras, que eram onde eles se reuniam para comemorar alguma vitória, algo que o seu rei havia conquistado. Então, dentro desse mundo, eles viam os homens como pecadores e as mulheres como puras. Entendidos? Compreendidos? Sim. Sim. Então, antes da gente concluir a nossa aula, mais uma vez, o livro, para quem chegou atrasado, tá bom? O livro de vocês, eu pedi para abrir na página
46, não foi isso? Sim. Página 46, que nós temos 2 questões. Essas questões vocês vão copiar no caderno e me enviar a foto lá no Class. Lembrando que na aula de ontem, para quem não assistiu, eu expliquei, iniciei a questão do Renascimento, falei como foi que surgiu, foi a introdução do Renascimento, pedi para fazerem anotações no decorrer da aula, então vocês vão me enviar na atividade a anotação da aula de ontem e a página 46 com as 2 questões. Ok? Alguma dúvida? Ok, tia. Mas, Até tia, que dia pode entregar? Até a próxima segunda-feira, que é a primeira aula de história. Então, até a próxima bom. segunda-feira. tia, as anotações, eu posso escrever essa também e mandar, ou é só a de ontem, a anotação? Não, se você fez a anotação de hoje, não era obrigado a fazer. Mas se você fez, pode enviar tudo junto. Tudo Tá. organizadozinho, tá bom? Então, ó, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Até o nosso próximo encontro e tchau, meu povo!